Quais são as suas fichas agora, Alexandre? Já mandou me prender, não adianta. Prendeu o Eduardo também não adianta, porque a Interpol vai rir da sua cara. Então não percam esse programa aqui, tá bom pra caramba. Dava o dedo no like, aperta o botão do repost e manda este programa para os seus amigos e principalmente para os inimigos. Vocês querem a prova maior de que o povo fala e os outros tremem? O tirano descontrolado, e eu tenho dito que ele está descontrolado, sentiu o golpe de vocês nas ruas. Vejam a semana do tirano, aquela coisa de Torre de Babel, últimos capítulos. Alexandre de Moraes se sente pressionado. Depois das sanções, o povo na rua e a nova fase da lava-toga, da vaza-toga, ele responde, como sempre, dobrando a aposta. E prende Jair Bolsonaro. De novo, Torre de Babel, últimos capítulos. Avenida Brasil, sei lá, a novela que você gostar mais. Toda novela tem que ter um vilão descontrolado no final. Pode ser também A Queda, no filme aquele filme clássico do Hitler, que as pessoas sempre legendam de uma forma maravilhosa. Já tem umas versões com o Alexandre de Moraes. E dobrou a aposta prendendo Jair Bolsonaro. Ora, desculpa, mas para surpresa de quem? Todos os jornalistas. E agora, o que muda? Eu falei, alguém tinha dúvida que o presidente Bolsonaro ia ser preso? Essa talvez seja a última das minhas profecias de 2022 que ainda faltava se cumprir. Lembrem-se, no final de 2022, quando eu disse, em Os Pingos nos Is, tudo que aconteceria. Oposição perseguida e liquidada, Bolsonaro inelegível, falei no 8 de janeiro, e avisei que o Bolsonaro seria preso. Todos esses dons proféticos. Quanto que eu tentei impedir que o presidente Bolsonaro voltasse ao Brasil? Imaginem se ele tivesse aqui agora o tamanho do poder de articulação que a gente teria. E eu confesso, eu não tenho nenhum prazer em estar correto. Bolsonaro está, de fato, preso. E como eu disse, você que acompanha o Paulo Figueiredo Show sabe que essa prisão era, por nós, absolutamente esperada. Precificada dentro do nosso trabalho aqui nos Estados Unidos. Nós avisamos aos americanos. Não. A última reunião que Eduardo Bolsonaro e eu fizemos nos Estados Unidos, em Washington, quando nós sentamos com todas as pessoas do Departamento de Estado, eu disse, saiu da minha boca com todas as letras, nós não vemos mais um cenário onde o presidente Bolsonaro não seja preso. Por quê? Porque eu sempre disse a todos vocês, e digo a eles, e digo a todos, que um dos pressupostos do nosso plano é o de que o Alexandre sempre vai dobrar a aposta. Ele sempre vai dobrar a aposta. E por que então que nós continuamos? Porque nós sabíamos que ia chegar até o ponto que nós chegamos ontem. Se você não joga truco, mas joga pôquer, você sabe que você sempre pode dobrar a aposta. Até um ponto, que se chama all-in, que é quando todas as suas fichas se esgotam. E aí, neste momento, é a hora dele mostrar as cartas. Vejam, existe um comentário, até isso está expresso na nota que o Eduardo Bolsonaro publicou ontem. A gente tem aí no programa, Bruno? Tem. Recebi com tristeza como filho. Deixa eu aumentar isso aqui, porque minha vista está boa, mas não tão boa. Recebi com tristeza como filho, mas sem surpresa, a notícia da prisão domiciliar do meu pai, Jair Bolsonaro. Desde que traçamos nossos planos para a restauração das liberdades no Brasil, sempre tivemos uma certeza. Alexandre de Moraes é um psicopata descontrolado que jamais hesitaria em dobrar a aposta. Após ser sancionado como violador de direitos humanos, que é, no dia seguinte, a uma multidão tomar as ruas no Brasil contra ele, e no mesmo dia em que novas denúncias da vaza-toga expuseram a podridão do seu gabinete, ele reagiu da única forma que conhece,
dobrando a aposta em uma cortina de fumaça autoritária. Cortina de fumaça porque, obviamente, ele quis abafar a vaza-toga que saiu ontem, vai falhar miseravelmente, porque a gente vai fazer um programa amanhã inteiro sobre a vaza-toga. E Eduardo continua, essas ações só nos fortalecem. Alexandre de Moraes é agora um violador de direitos humanos oficialmente sancionado e nós permaneceremos inabaláveis. As fichas do outro lado estão acabando e as oportunidades de frear essa loucura estão se esgotando. Que o sistema entenda isso antes que seja tarde demais. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a América. Existe um comentário de que estão fazendo, Globo News, eu vi André Sadi fazendo isso, outras pessoas, que o Bolsonaro teria cavado a prisão. Isso é uma bobagem. Né? O presidente Bolsonaro estava muito preocupado, até preocupado demais com o fato de ser preso, na minha opinião, né? Porque a prisão é, muitas vezes, parte da trajetória de um grande líder. De todos. Até do nosso Senhor Jesus Cristo, que, aliás, nos ensina que é claro que nós seremos sempre perseguidos por defendermos a verdade, com V maiúsculo. E essa é a vida das pessoas cristãs. Nós não podemos deixar de lutar independente das circunstâncias. Eu acharia errado se fosse diferente. Se eu não estivesse sendo perseguido no Brasil do Alexandre, quem não está sendo perseguido está fazendo alguma coisa de errado. É ou não é? A gente não tem que ter preocupação de estar sendo perseguido. O príncipe desse mundo é outro. Então, sempre que nós estivermos fazendo o desserviço ao príncipe desse mundo, nós vamos sofrer as consequências, nós seremos perseguidos. Isso é básico da vida de um cristão. Então você vai ser preso. Vai ser preso, vai ser perseguido, pô, e faz parte. Prisão domiciliar, nem acho tão ruim. Segura a bronca, pô. Segura a bronca, falo isso com lugar de fala. Pô. Fui preso, paciência. Macacão laranja. Não foi em casa, não. Prisão federal americana, pô. Assim mesmo, vambora. Aguenta a bronca, segue em frente, sai mais forte. E o Alexandre vai fazer o que agora? O maior líder político do Brasil está preso. Quais são as suas fichas agora, Alexandre? Já mandou me prender, não adianta. Prendeu o Eduardo também não adianta, porque a Interpol vai rir da sua cara. Você é sancionado internacionalmente. Como você pode escalar mais a situação? Acabaram as suas fichas. Acabaram as fichas do Alexandre. O medo constante de, meu Deus, se ele fizer isso, vai prender o Bolsonaro. Se fizer aquilo, vai prender o Bolsonaro. Prendeu o Bolsonaro. E aí? As suas fichas acabaram. E as nossas? As nossas não. As nossas não. Porque você tem alguma dúvida, meu caro Padawan, que haverá resposta dos americanos? Se vocês têm, se vocês tinham, não tem mais. Eduardo Bolsonaro e o jornalista Paulo Figueiredo foram chamados pelo governo dos Estados Unidos para mais uma rodada de reuniões presenciais em Washington, com autoridades e auxiliares de Donald Trump. Os encontros estão marcados para quarta e quinta-feira da semana que vem. E qual que é o assunto? Eles foram chamados para atualizar a situação política, a situação jurídica aqui do Brasil. Os dois, vale lembrar, não estão participando diretamente da discussão sobre o tarifácio de 50% imposto por Donald Trump a produtos brasileiros. Mas pode ser que esse assunto entre também em pauta.